Bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast Panorama Crítico. Hoje, mais uma vez, estamos sendo recebidos pela Letícia Lampert, aqui no ateliê V744. 744. A Letícia está com a exposição A Matéria da Paisagem, que fica até 26 de setembro. 26 de setembro. Queria primeiro te agradecer por ter topado. Eu que agradeço também. Para mim, eu acho muito legal, porque eu comentei contigo no dia da abertura, né? Tu nem lembrava, eu acho. Que tu que fez pra gente, eu acho que foi a segunda ou a terceira edição da revista Panorama Crítico lá em... Posso falar? Pode? Não sei se no menos foi em 2009 ou 2010. Não, lembro sim. Tu montou o site pra gente. Isso. Então, pra mim, até pelo convívio que a gente teve também na faculdade, a gente foi colega e tudo mais. Então, já de largada, assim, como é que eu te apresento? Quem é a Letícia Lampert? Quem não conhece ainda. Assim na terceira pessoa, assim. Se tu prefere, pode ser. Se ficar mais fácil. Não sei. Bom, eu sou... Letícia Lampert. Bom, primeiro também, obrigada por você estar aqui. É muito legal poder fazer essa conversa. E, bom, eu sou artista, designer e trabalho em paralelo com essas duas frentes de trabalho desde sempre. Trabalho principalmente, vinha trabalhando sempre com fotografia e dos tempos para cá comecei a sentir essa necessidade de trazer materialidade para o trabalho pela questão até da temática que eu fui assim desdobrando, que era a relação com a cidade. Uhum. Então, assim, esse é o caminho, né, do trabalho e é isso. É isso? É isso. Conta um pouquinho como é que... Tu é designer também, né? Tu fez... Eu vou ficar o tempo todo botando... Sim, na época eu fiz desenho industrial. Ainda Desenho industrial. Desenho industrial. Tá. E tu fala pra gente como é que essa bagagem que tu tem moldou essa forma de ver e criar. Já que o design está presente na obra, e principalmente nessa questão que tu teve um trabalho que foi premiado no Açorianos, que foi o livro de artista, né? Açorianos? Livro de artista, isso, Açorianos. Açorianos. Que ano foi? Acho que foi 2009. 10, Faz por aí tempo. também, 9, 10, né? Como é que isso influenciou tua vivência como designer? Então, na Você verdade... trabalhou bastante tempo com isso, né? A gente estava comentando antes aqui de gravar tudo, que começou no Instituto de Artes, tu era meio turista, estava trabalhando em agência, então tu ficava indo e vindo. Até acho que o meu início nas artes ele é meio atrapalhado, assim, meio sem intenção, porque eu fui para o Instituto de Artes muito mais querendo ser uma designer melhor do que com a intenção de ser artista. Sim. Eu pensava, vou desenvolver o desenho, de repente vou trabalhar com ilustração, vou ter mais repertório visual, pensando no trabalho de designer gráfico, né? E no meio do caminho, aquela coisa, a gente acaba se envolvendo, vendo essa possibilidade, ou todas essas possibilidades que é trabalhar como artista, e daí fui me envolvendo e querendo também estar nessa frente, né? Em um determinado momento até me questionava se seria conflituoso seguir com as duas frentes, se uma coisa puxava, sabe, querendo ser só artista também. Uhum. Mas é muito difícil, a gente estava falando sobre isso também, só trabalhar com arte, não vai ser só assim com muitas artes, porque sempre é muito trabalho, mas enfim, é difícil tornar viável a vida, né, como sendo artista, simplesmente só artista. Então eu sempre levei em paralelo também o trabalho com design gráfico. E eu acho que uma coisa no fim das contas alimenta a outra, assim, são áreas afins e embora sejam diferentes. Hoje eu não acho mais nem um pouco conflituoso e acho que me ajuda. Nem tu falou a questão do livro de artista, né? Quando eu descobri, eu me lembro, eu estava na faculdade e descobri esse universo, que livro de artista é sempre uma coisa meio... quem não é do campo da arte nem sabe que existe ou não entende o livro como uma possibilidade de trabalho. Eu, até por esse meu começo, assim, meio de turista, de não estar tão envolvida, eu demorei para entender. E aí eu via isso como... Quer pegar um É a livro escala pra ali, você? ó. Essa é a escala das cores ali, ó. Esse aí. E aí eu descobri assim, poxa, isso é uma frente de trabalho muito legal, tanto para mim, dos meus trabalhos, de Obrigado, resolver como livro, e aí ter esse know-how de saber trabalhar com a gráfica, de conseguir desdobrar esse projeto, né, para fazer ele acontecer, como trabalhando em parceria com outros artistas também.
de isso. poder desenvolver, às vezes, trabalhos gráficos, projetos gráficos para artistas que querem usar o livro. Então, eu achei, assim, eu fiquei muito empolgada com esse meio e que é um meio que junta as duas coisas, Esse né? aqui já é a terceira edição, né? Esse já é a terceira edição. 23. Não, até porque tu também tem os outros, a gente tem uma mesa aqui com um monte de coisa. Tem uns outros com suporte livro também, né? Sim, Então é uma coisa meio recorrente no teu trabalho. é uma coisa recorrente. Eu tinha em determinado momento pensado assim, em ter tipo uma regra. A gente vive meio que criando regras, né, no processo de trabalho. Sim, tentando pelo menos. Tentando, que eu ia fazer um livro para cada projeto. Acho que é uma coisa muito da fotografia também, né? A gente trabalha com várias imagens, daí o livro acaba sendo um lugar onde tu consegue organizar isso e manter Sim. como tu quer que o trabalho seja visto. Hoje em dia eu não sigo essa regra à risca, nem todo trabalho eu acho que precisa virar livro, ou, né, não tem porquê, mas é um exercício que eu gosto de fazer às vezes, né? Tipo, o Conhecidos de Vista que está na mão Que é isso aqui, agora, né? que foi na época o meu projeto de mestrado. Ele, na verdade, a primeira forma de apresentação era uma instalação audiovisual Uhum. que tinha as imagens, né, e a entrevista que eu fazia com as pessoas. E depois eu pensei, puxa vida, esse trabalho é um trabalho assim de fôlego, de tanta coisa, ele fica tão efêmero só como uma exposição, por que não pensar o livro, né? Eu já tinha essa ideia. E aí começou todo um outro processo para desenvolver o livro. E aí ele ganhou até outra seleção de imagens, assim, eu altero o projeto para ele funcionar como livro, né? Mas é isso, assim, ele começa no meio e daí eu me interessa também fazer essa transposição de mídias, assim, tipo, um trabalho que foi feito de um jeito, como é que ele funciona se ele for exposição, como é que ele funciona se ele for livro, como é que ele funciona se ele for projeção, e daí trabalhar Uhum. essa transformação dele. Esse é o desdobramento do mestrado. Esse é o Ele você desdobramento tá do vendo aqui, é mestrado. Frontoarte, né? Então, eu defendi o mestrado em 2013, daí teve uma exposição na Casa de Cultura Mário Quintana, que era então com essa projeção audiovisual. Uhum. E aí depois eu levei 5 anos para conseguir fazer o livro, assim. Mas a ideia já estava lá. A ideia estava lá, mas eu demorei um tempão processando, depois até conseguir recurso, Uhum. tentar editar, porque ele tem uma produção mais difícil, né? Porque ele Sim. é um livro sanfona, ele é todo... A gente mostra melhor, né? enfim, ele tem toda uma produção assim que acabava precisando de apoio para ser viável executar. 2018, então, mais ou menos. 18, ele foi lançado em 18. Tá, e em relação a essa conexão com o espaço urbano, com a cidade, né? Eu preciso do. Geralmente tu tem essa coisa de desmontar, desconstruir Uhum. a paisagem urbana, né? Como é que esse processo de desconstrução evoluiu? Porque tu trabalhou muito com fotografia também, né? Uhum. Esse trabalho aqui, né? Eu estava dando uma olhada, eu acompanhei teu trabalho. Uhum. Como é que esse processo de desconstrução foi dessa coisa mais da fotografia Para isso. para essa materialidade? Tu falou agora um pouco da materialidade, né? Para essa tua mostra aqui, a matéria da paisagem, matéria da paisagem. aqui no 744. Parece que eu estava até comentando no dia da abertura. O nome foi o Hélio ou o Alexandre, ali fora. Uhum. A gente consegue, quem acompanhou um pouco, assim, consegue ver que tu saiu realmente, mais ou menos essa pergunta. Tu saiu daquelas fotografias e veio pra bem a nome da exposição, né? Materializou esse trabalho todo. Sim. Isso foi uma coisa que eu fui sentindo, difícil dizer exatamente quando, mas eu sempre trabalhei com fotografia, mas eu não tinha, a fotografia nunca bastava sozinha, assim, eu sempre tive a coisa de ou recortar, ou interferir, ou usar ela como uma matéria-prima para fazer um processamento. Uhum. E aí eu comecei com a escala de cor, como tu mostrou antes, e daí foi indo para Conhecidos de Vista, e o tema da cidade é um tema, ele é muito prolífico, assim, tem muita coisa que tu pode, né, não acaba nunca, assim, as questões do urbano e da paisagem urbana. Esse ponto de vista é aquele das janelas, né? Esse aqui é o das janelas, eu ia nos apartamentos das pessoas para ver a vista que elas tinham da cidade.
E aí uma coisa vai se desdobrando na outra, e eu comecei a sentir essa vontade. Eu tô falando com do urbano, comecei a fazer esses recortes, mas isso aqui, papel parece que é muito fininho, não é condizente com o que eu tô, o que tá me tomando para fazer o trabalho, que é esses blocos, essa coisa mais Sim. pesada. E se eu botar matéria nisso? E aí eu, de cara, assim, a questão de trabalhar com cimento, com argamassa, com concreto, me parecia o caminho. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar isso e, no primeiro momento, a minha ideia era manter a imagem, assim, era fazer uma mistura de fotografia com concreto, mas tudo que eu testava não me agradava, até que eu fui simplificando, simplificando, simplificando e ficando só na forma, só nos contornos. E, e a coisa da madeira que surgiu depois do compensado era, na verdade, eu comecei a sentir necessidade de melhorar as minhas formas, porque essas formas que estão aqui na exposição, elas Uhum. são sempre pequenas. Eu faço com papel espuma, assim, eu faço, né, de uma maneira que me permite fazer várias formas, uma forma para cada coisa. E o concreto, ele é pesado, ele daqui a pouco Uhum. começa a empenar, então eu precisava melhorar a minha forma, e eu pensei, eu vou ter que começar a aprender a trabalhar com madeira. E aí eu comecei a pesquisar pensando em fazer moldes melhores. Só que aí, Melhores. melhores, mais firmes, para poder fazer peças maiores, peças mais precisas, assim. Uhum. Elas parecem precisas para quem olha, mas elas são muito cheias de defeitos, assim, não importam, sabe? Pelo Que jeito como, pena, né? pelo jeito como eu trabalho. Por outro lado, isso me dá bastante flexibilidade de ficar testando formas e fazendo isso de uma maneira bem mais espontânea, né? Uhum. Mas eu estava pensando, se eu quero fazer coisas com mais precisão, eu vou ter que trabalhar com moldes de madeira. Só que aí a própria madeira é interessante, aí o material me puxou Chamou para para outra. outra coisa. Acabei não fazendo nenhuma forma de madeira até agora, mas acabei fazendo da própria madeira o O trabalho. trabalho, sim. Desdobrou nele mesmo. É. Mas isso é do processo, né? Uma coisa vai não. Porque isso aqui derivou de uma. Não lembro qual que estava aqui em cima também antes. Tu tem umas imagens em que tu trabalha esses negativos e positivos. Então, eu Eu não comecei. sei se é uma derivação direta das mesmas imagens. É, Puxou dali aquelas imagens, ou se já é um desdobramento em outras imagens que viraram esses painéis. Posso chamar de painel? pode chamar de painel. É. É, é um desdobramento semidireto. Algumas coisas. Esse trabalho de vazio, cheio, cheio, vazio, vazio, cheio. Eu comecei, assim, tem um trabalho que eu acho que marca o que está aqui, que eu comecei a recortar o que sobra de céu quando a gente tem prédios muito altos, às vezes tu tem uma forma geométrica, assim, Uhum. eu comecei a colecionar isso, virar de cabeça para baixo, como se eles fossem uma construção. Então tem essas formas, assim, eu tirava sempre da fotografia, daí continuava, mas eu já não. Primeiro estava, né, colecionando esses pedaços de fotografia, mas aí eles acabam virando o meu desenho para fazer o molde, para fazer a Uhum. peça, ou no caso a madeira, né? Também, elas saem desses recortes, e depois eu começo a pegar os prédios também. Enfim, é um desdobramento direto. Essa questão da escala aqui. Que a foto tem, vamos dizer, a escala da foto, né? Aham. Nessas suas publicações, nós mantemos um tamanho mais ou menos parecido. Que é o da Bama aqui, né? Pois E que é. a gente não tem. Aqui tem uma desconstrução, são pedaços de. Mas lá tem uns maiores, né? Na entrada tem uns menorzinhos, né? É. Ali tem um pequenininho também. Então, a questão da escala também foi o que me fez ir um pouco para esse trabalho com o compensado, porque eu tinha vontade de trabalhar com escala maior e queria trabalhar com concreto. Só que aí eu tenho um problema que é peso e O concreto. o concreto, né? Que é o concreto. Eu tenho que fazer um trabalho permanente em algum lugar, que eu não vou Sim. poder carregar, botar. Então, mas eu fiz algumas exposições onde eu fazia colagens grandes com a foto mesmo, recortando, Uhum. para conseguir ter escala, pelo diálogo da cidade também, pensando na relação do corpo da gente com o que a gente vê. Mas aqui, como eu comecei, não, mas eu quero ter materialidade, eu quero ter espessura. Então, a madeira também foi uma coisa que me permite trabalhar com essas formas um pouco maiores. Então, eu comecei a experimentar, expandir um pouco.
pela vontade também, pelo diálogo com o tema, né, porque acho que tem essa relação que a Uhum. gente tem com a cidade. Sim. Esse é o primeiro trabalho com madeira. É compensado naval isso aí, né? Compensado naval, É o primeiro com madeira? Tu, é, tu é, expõe ao menos, é a assim. primeira vez que eu Os de concreto fala são aqueles menorzinhos de lá, e tem uns concreto aqui na outra sala também, e né? temos aqui noutra sala, Do chão. e aí o compensado naval entrou. Tinha uma relação também que eu pensava com tapume, assim, com essa Sim. estética do Eu ia tapume, comentar daqui a pouco. porque a ideia inicial até aqui, assim, a exposição aqui ela foi se transformando, né? Que eu acho que é uma característica, uma vocação aqui do espaço, que a Vilma também incentiva, que a gente use isso de uma maneira bem experimental. Uhum. Então, eu tinha ideia primeiro de só colocar algumas peças de madeira recortada, repostada, assim, sabe que nem quando a gente tem resto de construção Sim. mesmo, mas com esses recortes que eu fazia da cidade. E aí mexendo, nossa, mas se eu botar uma dobradiça, isso fica em pé. E aí foi muito de experimentar. Mas se eu fizesse uns pequenininhos, aí foi um pouco um processo contrário. Eu estava fazendo grande, puxa, mas isso como um objeto pequeno pode ser interessante também, e daí a pessoa pode pegar. Então comecei a fazer os pequenos depois disso, mas a primeira vez que eu trabalho com material foi bem desafiador até de descobrir como fazer, né? Mas se eu te Porque perguntar agora, já envolveu uma pesquisa técnica junto, né? já Que, desenvolveu uma que tu não tinha. que eu não tinha zero. Eu pensei, vou cortar, fazer um corte a laser, era a coisa que eu achava que era o jeito de fazer. Aí, enfim, leva o material no corte, eles não conseguem cortar no lugar onde eu achei. Sim. Aí o Enio aqui me ajudou a cortar, porque ele, né, tem conhecimento de marcenaria, mas eu disse, não, mas eu preciso achar outro processo. Eu fui atrás de usinagem, né, do Halter CNC, que é o que me acabou me resolvendo. Então, tipo, eu faço o desenho e mando cortar para fazer, porque eu não tenho essa habilidade técnica e também acho que não me resolve bem nesse processo, Sim. né? E Não é o aí foco. também entra a relação com o design, né? Porque daí tu tem que fazer um projeto, vai então passar por usinagem. Então teve toda essa pesquisa técnica, assim, era bem. E essa pintura também foi tu que fez? A Ou é uma pintura foi eu pintura? que fiz. A pintura foi eu que fiz. E aí, sempre usando como referência, muita gente me pergunta, tá, e essa paleta vem da onde? Era a próxima. Eu sempre lembro, né, como tu falasse de design, né? Sempre me lembrou essa coisa da própria cartela Pantone, né? Sim. Que coisa, né, que tá ali, tem a numeração das cores, precisa até Acho que foi o teu primeiro, na né? conversa, mas eu ia perguntar sobre isso mesmo também depois, né? A paleta, ela vem para mim das fotografias da cidade. Eu tiro a cor das paredes que eu tenho nessas minhas imagens. Tem aquele livro ali que eu chamo de caderno de exercício, na Esse aqui? verdade. É, esse aqui é meio que Eu acho que esse aí que tava na mostra, na abertura já tava aí, né? Tava aí já. Pode chegar aí. Vamos Quer te que eu conhece já mesmo. mostre? Pode. Depois eu tiro umas fotos melhores. Hein? Porque esse aqui é um pouco o processo de trabalho, assim, que é pegar uma imagem, recortar a forma, ele é todo vazado, e a cor eu vou tirando de algum elemento da imagem, assim, eu vou buscando essa paleta de cor, ela surge das fotografias, e daí, enfim, daí eu acabo selecionando algumas coisas e tento reproduzir E esses recortes, tem aqui, tem ali, vieram daqui ou de outras? Eu tô vieram, curioso mesmo agora. vieram, assim, eu não sei te dizer. Sim, mas digamos, esse recorte aqui tá Veio. lá no. Isso. Esses ali, eles sempre são como se fossem uma imagem, porque eles têm essa ideia de ser um plano, forma um retângulo e eu desdobro para deixar ele autoportante, né? Uhum. Então, ele é como se fosse uma fotografia, tá? Aqui já não, aqui eu parto também de uma fotografia, mas eu seleciono algumas peças, ele não se encaixa, mas eu seleciono algumas formas que eu encontrei na paisagem e deixo ele aqui mais explodido para. Compôs um painel. É um painel, e aí deixa Uma para pintura, dá pra dizer. uma pintura, dá para dizer. Mas a maioria, esse aqui é a única exceção, eles têm essa questão do encaixe, assim, eles partem de um retângulo, então essa relação com a fotografia ainda tá, porque tem esse enquadramento Retangular. retangular, e aí e aí eles se desmontam, e eu gosto de deixar essa possibilidade aberta, eles podem tanto ser colocados montados, quanto a pessoa pode fazer uma composição, eu posso fazer uma composição diferente na sala de exposição, né? Então tem esse jogo, assim, ele fica como um jogo, na verdade, sabe? Um quebra-cabeça. É que esse aqui dá pra manipular, né? Esse aí dá pra manipular. É bacana ver que esse tipo de procedimento, ele
constantemente aparece, assim, né? A primeira tomada que eu peguei, assim, eu digo, nossa, mas como nessa solução parece muito com o que o Amilcar fazia também, né? Com a parte da escultura, claro, Sim, cortava o aço e tal, né? isso. Tornava o plano tridimensional, né? Ou depois o próprio bicho, né? Da Liga, coisas Isso, assim, né? né? Isso. Mas como isso é reinventado, ele pega uma outra roupagem completamente, né, inovadora e criativa, assim, né? Super bacana. Olhando aqueles grandes também daqui a pouco, né? Objetos, pensar em objetos maiores, assim, né? Coisa que vai poder ter também, né? Isso, Tá isso. articulando, é bem legal. Chegou a pensar em maiores? Cheguei a pensar. O maior que tem é aquele que tá na outra O sala, maior que né? tem aquele que está na outra sala, que era justamente eu queria testar isso da escala, como é que isso pode ser maior. Mas eu fiz já um projeto, e daí e se voltar para o concreto agora, com isso bem grande, mas daí eu tenho que começar a pensar numa escala de obra pública, talvez, se um dia for possível, entendeu? Sim. Mas como projeto eu já comecei a meio que experimentar isso. Ou outro material. Ou Sei. eu tinha feito uma experiência com ferro também, acabei não colocando aqui na exposição, fiz um trabalho só, mas tem essa vontade de usar esses materiais Testes construtivos mesmo, assim. da construção, Ah, para falar de construção. sim. Isso, Uhum. isso, isso, isso. E esse ali que tu mencionou, tu falou, esse é o primeiro. Esse ali, na verdade, é um trabalho feito especialmente aqui. É que esse tá sem pintura, né? Eu acho que é o único que tá sem pintura. Ele está sem pintura porque ele é, na verdade, a reprodução da forma do chão aqui. Tem umas falhas ali, né? Que tem essa relação com o chão, e eu meio que me apropriei desse chão, que eu gostaria de ter feito. É uma próxima. Tá Poderia espelhado. ser um trabalho, as pessoas perguntam, isso aqui é trabalho? Não, não é, gostaria, posso assinar, se quiser, não é. Trabalho que eu herdei. Mas é enfim, para fazer esse jogo que tem relação com tudo, né? De achar essas formas e reproduzir as formas, de tirar de contexto, levar do chão para a parede. Sim, aqui é madeira também, né? Madeira e concreto, Madeira né? e concreto, assim. Vocês não estão vendo, mas é que tem tipo um paquinho aqui, né? E tem são as partes que estão sem, tá preenchido de concreto. Pode tirar uma foto ali, mostra. Bota uma- Maravilha. Tu teve experiência internacional também, né? Mudando de assunto um pouco. Apesar de não mudar tanto assim, né? Tu fez residências em... Foi China e Taiwan, é isso? Fiz residência na China, fiz residência em Taiwan, na França e na Rússia. Como é que tu diz que... O que que tu pode dizer de bagagem na tua visão em relação às cidades? Assim, São do universo bem diferentes que tu percorreu aí, né? são. Eu gosto muito. França, China e Taiwan e nós aqui, né? E aqui no Brasil, claro. Fiz residência em São Paulo também. Realidades, eu digo até de urbanas, assim mesmo, de Então, construção, de estética. isso virou, por um tempo, assim, era o meu objetivo era estar numa cidade me deixar absorver pelo contexto e responder a ela de alguma maneira, né? Então, todos os projetos assim, foram surgindo em cada residência, tinha um pouco essa perspectiva. Eu gosto muito de comparar, parece que a gente vê melhor uma cidade em comparação com a outra, né? Uhum. Então, é um processo que é muito rico. E aí, quando veio a pandemia, na verdade, eu fiquei bem sem chão por um momento, assim, pensando sem chão no processo criativo, assim, porque o meu processo era estar em movimento, era andar, era viajar. E aí, de repente, Estava aqui. ficar parado. Eu estava aqui. Eu tinha ido morar em São Paulo e daí eu voltei por causa da pandemia. E aí, daqui a pouco, como é que eu vou sair andando na rua, me propondo né, toda essa mobilidade que agora é problemática, né? Por 2 anos foi problemática. Bem E problemático. Bem problemático. bem problemática. E aí, o que eu faço? Então, acho que essa coisa do concreto entrar também era uma coisa que eu já tinha vontade, mas eu fui meio obrigada a pensar como é que é trabalhar em ateliê, porque até então, meu trabalho, eu dizia assim, o ateliê é a cidade, sabe? Estar em ateliê, tá em estado de ateliê, assim, é estar andando na rua com uma câmera, observando e processando. E, de repente, como é que agora eu olho para o meu material e produzo coisas no ateliê? Mas em relação à bagagem, assim, que eu tinha perguntado, é muito legal, né? A residência é sempre um espaço muito rico de mergulho, de aprendizado, e cada cidade, independente se é no exterior ou se é aqui do lado, vai te trazer coisas novas, né? Sim. Eu gosto muito disso. O que cada lugar traz
de novo, e ao mesmo tempo que tudo é um pouco igual, assim, essa coisa das cidades estarem se tornando todas iguais. Então, eu tenho trabalhos que vão nessas duas linhas, assim, Iguais e tanto mais sem dizer graça também, né? hã? Iguais e mais sem graça. Iguais e mais sem graça. Você tem tanto trabalhos que vão nessa linha do que cada um tem de único, que eu acho que está mais nos livros, com exceção desse, que esse aqui já não. Aqui eu misturo lugares e tanto faz, porque Aqui você já estava apontando para cá também, né? que está Esse já apontando estava. para cá, que poderia estar falando de qualquer cidade, né? Isso aqui é de Esse aqui é de 23. 23. Esse aqui, agora eu estou trabalhando com uma editora para fazer Uhum. uma versão com tiragem, né? Esse aqui é mais um, eu chamo de caderno de exercício porque eu fui fazendo alguns, cada um com uma ordem diferente, e aí é aquela coisa de ser inesgotável de formas e Tava em composições processo ainda. que vai gerando, né? Mas voltando para a bagagem Da da residência. residência. Que mais, assim, eu posso te dizer em relação a Traz isso daqui. para isso aqui não Isso tem, daqui eu digo essa exposição, essa materialidade não tem chegou uma relação direta. direta, né? Não, Hum. ainda não. Não, acho que o processo da residência ele é mais importante como formação, como mergulho no processo, como rede de contatos ou como algum projeto específico que tenha sido desenvolvido. Mas esse aqui já é um trabalho que não tem relação com nenhuma dessas Direto mesmo. residências. Quais foram os projetos que tu fez na residência? Eu li lá, mas eu não lembro. Tem o Silent City, que é um livro que está aqui, que eu fiz em Taiwan. Tá. E daí tinha a questão de lá tem muita publicidade nas ruas, muito mais que aqui, e tem a questão da gente não conseguir ler, a gente que não sabe ideograma. Sim, é outro mundo, literalmente. Ideograma chinês. E aí eu fiz esse jogo de apagar tudo que era texto. Daí até por isso essa capa, assim, que é Sim. o texto sai porque é o gesto que eu fiz nas fotografias, que foi apagar mesmo, tudo que tinha. Deixar só a imagem. Só a imagem, eu não tenho nenhuma interferência no sentido de fazer colagens. Isso aqui é o rosto que estava aqui. Tava na peça mesmo. Tinha muitos esses retratos enormes, assim, e eu ficava me perguntando, né? Tu só deixou a figura humana mesmo. Só deixei a figura humana. Só deixei a figura humana e apaguei tudo que era texto. E durante o processo acabei descobrindo que era ano de eleição, porque a gente demora para descobrir as coisas quando a gente não sabe ler, né? E aí eu achei mais interessante porque a gente não consegue distinguir também assim quando é político fazendo campanha e quando é um sem modelo ler não vendendo consegue. produto. E isso eu faço pensar também, né, na própria política, em como a gente está comprando personagens, enfim. Então acabou criando mais os últimos anos que eu diga. Os últimos anos que diga. Os últimos anos que eu diga. E aí também eu pensei, geralmente eu faço trabalho num lugar e eu penso, podia fazer em outro lugar. Então quando eu voltei, eu pensei, ano de eleição no Brasil, 2018, foi 18, né? Foi. Eu poderia fazer no Brasil. 16, 18, 20, 22. Mas era impossível, porque uma coisa é tu ter relação, porque eu era analfabeta também em relação à imagem das pessoas. Sim, faz nem ideia quem seja. Eu não sei quem é, eu não sei se é um ator, eu não sei, tanto que eu não conseguia saber se é um político. Aqui não, aqui a gente, se eu fizesse, já tá na cara, todo mundo já tem essa camada de leitura também. Então, teria que ter outra abordagem. Não, isso eu gosto muito, assim, não dá para repetir o trabalho que foi feito num contexto em outro. E eu gosto muito, às vezes, tipo, Conhecidos de Vista, foi um trabalho que eu fiz em Porto Alegre, e quando eu fui para a China, que foi a outra residência, que aquele menorzinho lá, aquele menorzinho, fazer em Xangai, a minha ideia inicial era, vou fazer o mesmo projeto em Xangai e vou ver como ele vai ser diferente. Vou visitar as pessoas, vou ver o que um vizinho fala do outro, mesmo que eu preciso de intérprete. Só que daí, chegando lá, tu vê que a relação da arquitetura é diferente, que a gente tem uma tradição, sei lá, modernista, tem uns janelões, tem a questão do clima, que cria essa vitrine. E lá, embora seja super denso, as avenidas eram mais largas, ou tinha duas questões, ou eram os lugares históricos ainda,
que são predinhos de 3 andares, que as janelas são bem fechadinhas, até pelo clima, e as pessoas se conhecem, então não tinha esse estranhamento de tu ser um vizinho que não sabe nada, mas que tu vê ele de perto. Não é intrusivo. É diferente. Ou eram esses prédios modernos, que nem a gente tem aqui, que já são meio espelhados, meio super aqueles blocos com milhões de apartamentos, mas que daí eles são um pouco mais distantes. Não chega a ter essa relação não chega a ter tão relação. próxima. Então não fazia o menor sentido fazer o conhecido de vista lá. E aí o trabalho se transformou e eu acabei fazendo um trabalho sobre a gentrificação e a demolição que estavam fazendo. Mas foi um processo longo, de vou visitar as casas, que nem no Conhecidos de Vista, daí eu comecei a perceber até um tipo de decoração lá que me chamava a atenção, que as pessoas colam muito coisa direto na parede, assim, de maneira bem gembrada, assim, cola foto da família, e aí eu comecei a ver isso nas demolições. Você falou de visitar lá também, a receptividade. Como é que as pessoas aceitam? Porque deve ser estranho alguém bater na tua casa, aqui, e agora que tu falou da China, que começou no mesmo, aqui e lá. Essa diferença de acolhimento, digamos assim, ou não. Sabe que no fim eu achei, assim, embora, claro, que eu tinha todas as dificuldades da língua, Pois é. eu estudei, eu fiz um semestre de chinês antes de ir para ter alguma, mas não, claro que não adianta quase nada, né? A gente demora muito para aprender. Mas o chinês, eu não sei se eu posso falar assim, então, é um país muito grande, que nem o Brasil, vai ter muita diferença de região, mas onde tu teve? Onde eu tive, era muito receptivo, assim, tipo, diz assim, o chinês é um mineiro, sabe, assim, porque eu batia, eles me chamavam para entrar em casa e me davam alguma coisa para comer, que, sabe, assim, a gente não entendia muito bem, ficava por mímica. Eu fiz um bilhetinho tentando explicar o projeto. Teve uma vez que uma colega minha que estava em residência também, que fala chinês, foi comigo para fazer tradução. Eu não achei tão legal, eu gosto de estar sozinha e ter esse embate, é uma coisa no meu processo, assim, eu tenho dificuldade de estar, sei lá, alguém fazendo, já parece que cria uma barreira. Uma barreira, né? Só que não tem a língua, mas assim, super receptivos. Uma estratégia que eu acabei criando lá foi, assim, buscar via Couchsurfing, que é um site de compartilhamento de residência, assim, tu mora, tu quer viajar, ficar de graça num lugar, então é uma rede de Como é que é o nome? Couchsurfing. É tipo surfista de sofá, né? Então, eu já usei essa ferramenta para viajar, é muito legal. E eu pensei, lá eu vou conseguir falar com pessoas que falam inglês. E aí eu mandei mensagem para pessoas de Xangai, que isso também me fazia andar em regiões que eu normalmente não iria, daqui a pouco num endereço aleatório, né? E ser recebida por uma pessoa que falava inglês. Eu tentei várias abordagens lá, então. Só que isso acabou também dando um recorte muito parecido de estudante que já tinha alguma experiência no exterior. Então eu também achei que acabava deixando as casas que eu visitava com o mesmo aspecto. Então teve lugar que eu fui batendo e vendo como acontecia, quando não acontecia, pedindo para tirar uma foto. Teve lugar que eu agendei via Couchsurfing. Até que depois eu abandonei isso e fiz só foto de rua, de demolição, achando essas coisas que eu tinha visto nas visitas antes. Então, mesmo que a visita não entrou no trabalho, ela foi fundamental para Sim, fez parte do processo todo. Sim. Construir. E vamos de novo. E agora a gente estava falando assim, dessa tua vivência, inclusive, assim, olhando lá do início, quando estava no design, no IA, tu falou um pouco aqui dessa coisa, vai artista, não é artista, é artista. O que tu identifica desde esse período até agora? Chegamos aqui. O que eu identifico como, assim? O que tu percebe que veio como processo, como construção do teu trabalho até? Dessa Letícia, que era designer, passeando no IA, até aqui hoje no 744. Pois é, no fim a gente anda e parece que tudo sempre esteve ali, né, de alguma forma. Na verdade, né? Às vezes a gente não vê. A gente não vê, mas acho que tudo tem relação, assim, então eu acho que é isso, o trabalho foi se desenvolvendo, foi me ferramentando, ele foi se desdobrando, mas ele não saiu muito
não foi pra... Não fugiu muito. Não fugiu muito. Sai E não sim. é por uma questão assim, não quero fugir. Eu acho que é legal. Às vezes eu até me questiono, experimentar uma coisa diferente. Nossa, Sim, a gente, mas mesmo experimentando coisas diferentes, a gente, sei lá, tem esse nosso repertório, né, que a gente vai criando. E tá tudo interligado, assim, eu acho. E de onde é que veio essa coisa com a cidade? Com uma cidade. Fala mais Sabe devagar. que veio da forma mais Só, aleatória? agora você tá dentro dessa pergunta, fiquei pensando, mas tu não falou de onde é que... Eu entendo, nós somos seres urbanos, né? Essa coisa toda, mas todo mundo tem um pouco assim. Mas desde o início tu tem essa Então, isso relação. veio do jeito mais aleatório, porque que nem tu mostrou antes a escala de cor, meus trabalhos no início eles estavam muito relacionados com cor. Uhum. A questão da cor, da percepção, sempre me instigou. E por uma disciplina, eu acho que pela disciplina de fotografia lá do IA, que a gente tinha que trabalhar com preto e branco. A chute. Não Ou era a depois com Xuxa, eu Veras. não lembro quem era. Veras não, o Eduardo Vieira da Cunha. Eu não era nenhum deles, eu não me lembro quem era a professora. Ah, teve uma que era o Vieira da Cunha e tinha outra turma que era com outra professora que eu não lembro quem era, né? Eu não me lembro, mas eu assim, perdi o contato, não me lembro o nome dela, mas ou já era, eu não tenho, talvez já era com a Chute, não tenho certeza agora. Não. Preto e Acho que branco. já era com a Chute, sim. Acho que era o Só Chute. preto e branco. Em filme ainda. Tinha que fazer um projeto, era com a Chute, a gente tinha que fazer um projeto em preto e branco e na época eu não tinha uma produção, eu não tinha assim, o que eu tô fazendo? Eu tinha que inventar um projeto, que nem todo mundo começa, né? Tem Sim. gente no IA que já chega com... Sim, já tem uma outra bagagem. Já tem bagagem, eu não tinha nenhuma. E aí, eu, muito apegada à cor, eu tinha um certo ranço de ter que trabalhar em laboratório, preto e branco. Não era uma coisa Que era revelação de filme, era no papel fotográfico mesmo, né? mas era Negativo, uma tudo, né? questão de obrigação, de disciplina. E aí eu pensei, a única coisa que eu conseguia abrir mão da cor era na arquitetura. E eu pensei, vou começar a fazer trabalho sobre a cidade, por causa do preto e branco da fotografia. E aí, por causa disso também, eu pensei, não, mas arquitetura, mas daí eu vou fazer pequenininho, uma folhinha... Eu queria fazer uma coisa maior, por causa também da arquitetura. E eu acho que, eu me lembro que teve uma exposição no Instituto Moreira Salles, acho que é Cristine Buril o nome da artista, que fazia umas colagens, assim, mas ela era um processo parecido com o do David Hockney também, que ele faz aquela coisa que... E eu achei incrível aquilo. Daí eu me lembro que eu tinha aquilo como uma proposta, eu podia fazer alguma coisa assim, mas não isso. E aí eu fiz o contrário, porque tanto o Hockney como ela, eles pegam uma cena e decompõem várias imagens e remontam. Eu comecei a fotografar coisas aleatórias para depois construir uma imagem, um outro processo, né? Mas com, assim, esteticamente, um resultado semelhante. E aí saiu Desconstruções, que foi a minha primeira exposição, e acabou virando a minha primeira exposição individual. Mas tudo começou por um embate com uma disciplina que eu era obrigada a fazer preto e branco e analógico, e eu não gostava de fazer aquilo, entendeu? Só que acho que é isso, um trabalho leva a outro, leva a outro. Tu começa a falar, "Oxe, mas a cidade, mas..." E aí eu fiz esse trabalho em Porto Alegre. E na sequência, eu fui morar na Austrália por um período. E aí eu pensei, e se eu fizesse esse mesmo trabalho aqui? Será que ele ia ser igual? E aí começou essa coisa de querer comparar as cidades. Daí eu vi que o que eu fazia lá não funcionava porque o contexto era outro. E aí eu estava em vias de entrar no mestrado, querendo entrar no mestrado, poxa, isso é uma pesquisa, né? Quanto o meu trabalho está respondendo à cidade mesmo de forma inconsciente, simplesmente por não conseguir aplicar a mesma coisa no outro lugar. E aí comecei a me interessar por teorias do urbanismo, Jane Jacobs, a coisa de caminhar na cidade. Daí é isso, vai abrindo um leque e eu fui mergulhando nesse leque. Mas nada disso que eu não vou sair dele, entendeu? Tu vê de um jeito meio idiota, entre aspas, né? Que deu o gatilho pra... Total, assim, não foi, ai, quero trabalhar. Na verdade, já queria, mas não sabia. Mas é um tema muito apaixonante, muito cheio de coisa. É isso, você começa a descobrir uma teoria, outra... Dizer que tá trabalhando com a cidade é uma simplificação também, né? Não sei, mas assim, tipo, agora, antes da pandemia, eu tava pensando, eu vou seguir, vou fazer doutorado, e aí eu ia fazer, eu tava em vias de tentar me inscrever, eu fiz uma disciplina como aluna especial na USP, na FAO, eu queria fazer no urbanismo, tanto de tão, sabe, quero entrar nisso.
Hoje eu já tô pensando assim, não sei se eu preciso ficar tanto na cidade, sabe? Talvez Sim. não preciso discutir tanto diretamente, daqui a pouco meu trabalho quer ir para outro lugar, eu não preciso estar presa nessas teorias. Mas eu tava mas é isso, um assunto leva a outro. Né? As residências instigam também para essa coisa da comparação, de estar em outro lugar. Sim. Mas é isso, foi de um jeito idiota. Não, idiota que não é, na verdade, mas eu acho legal que é uma coisa curiosa, na verdade. Mas são essas coisas, né, ela disse que estão por trás do trabalho, né, no caso teu especialmente, que as pessoas não conseguem ter acesso, assim. Que é o que faz o trabalho, enfim, né? Que eu faço trabalho, sabe? Então, quer dizer, o trabalho ele tá aqui, né, tá, mas como, sabe? Por quê? E muitas vezes as pessoas acabam não dando tanto valor, tanto certo interesse, né, por realmente não conhecer essa essência, né, esse trabalho. Isso é super importante, né? Essas etapas todas. Essas etapas todas, sabe? Ah, funciona aqui, mas funciona lá, tá? A trajetória, não funciona, né? A trajetória, né? Hoje, uma entrevista que a gente teve com a Ivone, que ela também, agora que tu comentasse essa coisa, eu saí caminhando pela cidade, ela falou muito sobre isso também, né? Dessa caminhada, porque a cidade é um organismo vivo, né? Porque tá aqui hoje, daqui a pouco não tá mais, né? Tu pega aquele instante ali, né? Essa coisa da foto, pegou, porque amanhã pode ser que não esteja mais aqui, né? Então são as tuas observações ali, né? Isso. A questão da caminhada para mim como processo é bem importante. Coisa de andar pela cidade, inventar, flanar, isso, bem romântico, né? Mas é muito bom e a fotografia é meio que parece que a gente precisa de uma desculpa. Quer dizer, eu preciso. A gente pode simplesmente fazer sem ter uma desculpa. Mas a fotografia, ela é o teu salvo-conduto para fazer essas coisas mais estranhas, como bater na casa das pessoas para pedir pra entrar, sabe? Para ver como é que acaba sendo um jeito de viver a cidade. E até essa interação humana na cidade também, né? Esse lado mais cada vez mesmo. É. Às vezes não tem muito feedback, mas nem conhece, né? Recebe. Porque às vezes é mais fácil, quem não conhece, né? É mais fácil, né? A cidade tá gigante, né? Quer dizer, um meta que viviam, sei lá, 2 famílias podem viver hoje, sei lá, centenas de famílias. Exato. E tu falou ali, tu estava pensando nisso, naquilo, no doutorado, não sei o quê. Projeto futuro. Projeto futuro. Que tu possa falar mesmo. Que tem em mente, assim, ideias, intenções, vontades, desejos. Diz outra coisa. Seguir experimentando essas coisas, assim. Esses pequenos articulados que estão na exposição, eu comecei a fazer pensando em criar mesmo, daqui a pouco, objetos e brinquedos, sabe? Algum tipo de trabalho até mais acessível, essa coisa da arte, às vezes, da galeria, do valor caro, não sei o quê. Que assusta, né? Que assusta. Eu sempre, intimida, né, na verdade. Intimida. Então, eu sempre gosto o livro é uma coisa que eu gosto muito também por ser essa coisa que todo mundo pode ter, mais acessível. Eu comecei a pensar que os objetos poderiam ser uma coisa nesse sentido. Ainda não tenho certeza se vai ser, se é um caminho, mas era uma vontade, sabe? De ter um outro tipo de relação. Mas já está apontando para algum... Tem esse livro que eu estou trabalhando agora, que até a ideia era que ele estivesse pronto para exposição, mas não foi possível, mas que deve sair esse ano. E é isso, seguir experimentando, Experimentando os materiais agora também, né? Experimentando os materiais. Eu até comento às vezes que foi muito difícil para mim achar um título para essa exposição. Porque não era um projeto específico, né? Era várias coisas que eu fui mexendo. E aí veio a matéria da paisagem e eu dizia, poxa, mas estou só usando aqui concreto e compensado, mas tem muitas outras matérias. Sim. Então já tá faltando matéria, tem que fazer trabalho com muitas coisas. Mas está relacionado à materialidade do seu trabalho. Isso. Minha leitura, né? Não, é isso, mas eu também pensei no literal, assim, poxa, mas tem outras matérias que poderiam estar sendo experimentadas. E a Gabriela? A Gabriela escreveu, a gente convidou ela para escrever o texto. Eu sempre acho legal, quando tem uma exposição, trazer alguém com quem eu não trabalhei ainda para ir criando essas relações. Gabriela Mota, né? A Gabriela Mota, para ter uma outra leitura. E aí eu já tinha vontade de me aproximar, né, de conhecer. A gente não tinha relação. Ah, não? Não. E aí foi super legal, assim, ela foi me visitar. Tipo, eu não tenho ateliê em casa, assim, né, coisa de jambrada. É a cidade, ateliê é a cidade. Fusca Tolar. É isso. E aí
enfim, foi muito legal ela escreveu esse texto. Eu acho que é um texto bem acessível, que isso também é uma coisa, né? Que às vezes os textos são muito Longos, às vezes. longos e Chatos. difíceis e Chatos. precisam referências. Chatos. Então é um texto para todo mundo poder. Isso é uma preocupação minha do trabalho. Que o trabalho seja para todo mundo, não seja Que só para bom. iniciados. Né? Que bom. É uma maldade contemporânea. Que é uma das... Não sou contra, não tô, mas Não, tudo tem... esse distanciamento um pouco é disso. Isso que o Bruno falou ali. Que eu comentei no início, que eu já acompanho, assim, já, né? Uhum. Muitas vezes alguém vai entrar aqui e não vai entender Lufas, porque não tem essa iniciação. Não é nem iniciação, mas não sabe tudo isso que ela falou aqui agora, para ter uma leitura no trabalho. Sim. Essa informação. Não, e acho que aqui também, por mais que eu tenha essa preocupação, a gente não dá conta, e é importante deixar esse espaço aberto para as pessoas, né, Claro. criar suas leituras. Mas é uma coisa que eu penso bastante. Fazer uma coisinha meio, talvez, bobinha. Uma mensagem que tu queira deixar para quem está começando, além do Fuca. E principalmente quem se estressa com fotografia, porque quer queira, quer não, digamos assim, por mais que tu seja do design, Uhum. o teu início de trabalho com, agora a gente tá aqui na madeira, digamos, no concreto, tá? Uhum. Mas a tua produção artística é em cima da foto, Sim. grosseiramente falando. Sim. Parte mais, principalmente para quem tá começando com fotografia, assim. Boa sorte. Olha, eu acho que quem trabalha com arte tem que desenvolver resistência à frustração, assim, sabe? Tem que saber que vai levar um monte de não, porque a gente sempre pensa, tá tudo, vê a parte, o glamour, né? Conseguiu, olha só, tá ali Olha fazendo. só, fez residência, foi, sim, legal, fez várias residências no exterior, mas para quantas ela se inscreveu? Para 10 vezes mais, ou 20 vezes mais, que levou um não. Então, acho que é importante dizer isso. Os que respondem ainda, né? Os que respondem. Então, acho que é importante sempre dizer isso, assim, que para tudo que a gente vê aqui de legal, resolvido, teve um monte de coisa que ficou no caminho e que tem que insistir, assim, sabe? Fala para quem não... Não é específico da fotografia, mas para tudo. Sim, a história do Fusca, que a gente comentou só. Que um amigo meu tinha falado que, então tu tá aí empurrando o Fusca atolado, né? Que era a questão de seguir tentando trabalhar com arte. Então seguimos aí empurrando o Fusca atolado. Vamos, ele vai desatolar, né? Uma hora. Pelo menos insiste. É que a gente veio de Fusca, só pra saber, a gente veio Fusca do Bruno. Pra encontrar o teu trabalho. Quem tiver mais curiosidade, quem quiser. Vamos falar francamente, quem tiver fim de comprar alguma coisa. Então, eu... Pode? Pode falar comigo, né? Tem nas redes sociais. Depois tu me manda, mas falei. Tem o site, leticialampa.com.br, tem o perfil no Instagram. Eu trabalho com uma galeria em São Paulo, que é a Galeria Lica Pedrosa. Aqui em Porto Alegre tem uma relação com a Mamute e em Salvador com a RV, Artes, mas também fala diretamente comigo, enfim. Tá. Os livros estão disponíveis no meu site, os que ainda tem, né? A escala de cor e o Silent, os outros estão esgotados. E é isso. Tudo no site. Bom, tem alguma pergunta mais? É isso. Quer comentar alguma coisa mais que a gente deixou passar? Senão a gente encerra aqui. Não sei. Eu agora sei também. Eu também. Não... Quer perguntar alguma coisa? Tá. Não, tem que deixar o meu agradecimento a Vilma. Não, eu vou te agradecer também agora. Vamos fazer o... Que mantém esse espaço, essa proposta experimental, que é muito legal, que é difícil de encontrar, de liberdade, de criação, de montagem de exposição. Então, que a gente vai entrevistar depois. Que vai entrevistar depois, então... Não hoje, mas... Fica o meu agradecimento. Também, então, só agradecer a Vilma, que abriu hoje fora do horário para nos receber aqui. Tá no horário de ir embora, tá batendo sino aí, ó. E Letícia, de novo, te agradecer. Obrigada. Prazer revê-la depois de muito tempo. De novo, fico muito feliz por ver.
Acho muito legal ver o pessoal que estava com a gente na faculdade, empurrando Fuca ainda, conseguindo fazer se mexer um pouco, pelo menos. E ver o desdobramento do trabalho, para mim, eu fico muito feliz. E também por ter participado lá, já falei, né? Então, só te agradecer de novo. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada.